Conforme avançamos em direção a 2025, o cenário mundial continua a ser moldado por eventos e desenvolvimentos que muitos cristãos acreditam estar diretamente relacionados com as profecias bíblicas. Diversos sinais indicam que as previsões das Escrituras sobre o fim dos tempos estão começando a se desenrolar. Entre os eventos mais notáveis está a crescente preparação para a construção do terceiro templo em Jerusalém, que carrega um profundo significado dentro do contexto das profecias apocalípticas. O templo é mencionado de maneira central em passagens como Daniel 9:27, Mateus 24:15-16 e 2 Tessalonicenses 2:4, reforçando a importância de sua reconstrução para os eventos do fim dos tempos. A preparação para o terceiro templo. Uma das tendências mais cruciais a serem observadas em 2025 é a preparação cada vez mais evidente para o terceiro templo em Jerusalém. Este templo tem uma importância significativa nas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, sendo descrito como o local onde o anticristo cometerá a abominação da desolação, profanando o santuário de Deus ao se proclamar como divino. Em Daniel 9:27 está escrito: Ele fará um firme acordo com muitos por uma semana. No meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição decretada se derrame sobre ele. Mateus 24:15-16 reforça essa visão ao afirmar: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Esses versos, juntamente com outros textos bíblicos, tecem uma tapeçaria complexa de imagens proféticas, todas convergindo para a construção do terceiro templo, como um marco crucial nos eventos do fim dos tempos. A reconstrução do templo é vista por muitos estudiosos como uma peça central para o cumprimento das profecias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Em particular, o Instituto do Templo, uma organização em Israel dedicada à preparação para a reconstrução, já fabricou mais de 60 itens sagrados que serão utilizados no templo, incluindo o altar de ouro, a mesa dos pães da proposição e a placa da cabeça do sumo sacerdote. Esses itens estão prontos para uso imediato assim que o templo for construído. Com isso, muitos cristãos, especialmente aqueles que seguem a escatologia, acreditam que a construção do terceiro templo está próxima. Os desenvolvimentos que envolvem a identificação de arbustos vermelhos que atendem aos requisitos bíblicos para os sacrifícios no templo têm gerado grande interesse entre judeus e cristãos evangélicos. O Instituto do Templo continua a fazer preparativos avançados, o que sugere que até 2025 esses preparativos se tornarão ainda mais proeminentes. Esse movimento está criando uma expectativa crescente entre aqueles que acreditam que a reconstrução do templo é iminente, um marco importante no cronograma profético da Bíblia. Aumento da vigilância global. Outro tema profético significativo a ser observado em 2025 é o crescimento da vigilância global e do controle sobre as populações. Este conceito encontra sua base no livro de Apocalipse 13:16-17, que descreve um futuro em que todos os indivíduos serão obrigados a receber uma marca para comprar ou vender. Ele também forçou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. Essa passagem sugere um sistema de controle global sem precedentes, onde cada ação, compra e venda, pode ser monitorada e controlada por uma autoridade central. À medida que nos aproximamos de 2025, testemunhamos o rápido crescimento de tecnologias de vigilância, como a inteligência artificial, IA, sistemas de reconhecimento facial,
monitoramento biométrico e identificações digitais. Estes sistemas, que outrora eram vistos como invasivos, estão se tornando cada vez mais comuns em nome da segurança e da conveniência. O uso de reconhecimento facial em aeroportos, cidades e até escolas tem normalizado a vigilância em larga escala. E muitas pessoas estão se tornando insensíveis à ideia de serem constantemente monitoradas. A situação se torna ainda mais preocupante quando pensamos na introdução de tecnologias biométricas que não apenas rastreiam as atividades externas, mas também monitoram as funções biológicas internas dos indivíduos. Organizações estão trabalhando para desenvolver tecnologias capazes de monitorar emoções, temperatura corporal e até atividades cerebrais em tempo real. Esse controle total é uma ameaça cada vez maior à privacidade e à liberdade individual. Outro desenvolvimento a ser observado é a rápida transição para uma sociedade sem dinheiro e o aumento das moedas digitais. O conceito de um sistema financeiro completamente digital, onde todas as transações são monitoradas e controladas, está intimamente ligado à profecia de Apocalipse 13. A digitalização completa da economia permitirá que governos e corporações imponham sanções e restrições financeiras com base em comportamento, crenças ou opiniões políticas. O desenvolvimento e a adoção de moedas digitais por bancos centrais ao redor do mundo já estão em andamento, e espera-se que essa tendência continue a crescer em 2025. Essa mudança não apenas facilita o controle financeiro, mas também reforça a vigilância sobre as transações e comportamentos dos indivíduos. Muitos acreditam que a implementação de um sistema financeiro digital global prepara o caminho para o cumprimento das profecias sobre a marca da besta, descritas em Apocalipse. Crescimento da ganância e materialismo. A ganância é outro sinal profético que parece estar crescendo à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo adverte sobre o aumento do egoísmo, do amor ao dinheiro e da busca por prazeres em detrimento do amor a Deus. Nos últimos anos, a ganância tem sido uma característica predominante nas economias globais, com empresas, governos e indivíduos priorizando o lucro acima de tudo. A crescente desigualdade de riqueza, o foco no consumismo e a exploração desenfreada de recursos naturais são reflexos desse aumento da ganância. À medida que avançamos para 2025, espera-se que essa tendência continue, com grandes corporações e governos buscando maximizar seus lucros à custa das pessoas comuns. Essa ganância desenfreada é um sinal claro de que o mundo está se afastando cada vez mais de Deus, focando exclusivamente nos ganhos materiais. A religião global unificada. Finalmente, uma das tendências mais significativas para observar em 2025 é o crescente movimento em direção a uma religião global unificada. O livro de Apocalipse descreve a ascensão de uma falsa religião que se alinhará com o anticristo nos últimos dias. Este sistema religioso global será influente e enganador, levando muitas nações a abandonar a verdadeira fé em Deus. Iniciativas como a Casa da Família Abraâmica, que promove o diálogo entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são vistas por muitos como passos em direção a essa unificação religiosa. Embora esses esforços promovam a paz e a compreensão, eles também podem estar preparando o terreno para a formação de uma religião global que comprometerá as verdades fundamentais da fé cristã. À medida que o mundo avança para 2025, os cristãos estão cada vez mais atentos aos sinais e desenvolvimentos que indicam o cumprimento das profecias bíblicas, a preparação para o terceiro templo, o aumento da vigilância global, o avanço das moedas digitais, o crescimento da ganância e o surgimento de uma religião global unificada
São tendências que apontam para a realização das profecias do fim dos tempos. Para os fiéis, este é um momento de vigilância espiritual e preparação, sabendo que os eventos preditos nas Escrituras podem estar se desenrolando diante de nossos olhos.